segundo livro de Reis, no primeiro capítulo. Então, Salomão, aqui aparece a primeira palavra Salomão. Salomão quer dizer paz. Paz, isso é bem interessante, né? Houve um período de paz, de extrema tranquilidade, um período em que Israel pôde desenvolver-se e crescer internamente, a construção do templo que Salomão foi então convidado por Deus, eleito por Deus para realizar. Então, Salomão, filho de Davi, estabelece bem aqui já. Salomão, filho de Davi, descendência de Davi. Você vai ver vários reis aqui de Judá, depois de Salomão, né, na parte de baixo, Jerusalém é a capital, e eles são mencionados sempre assim. Fulano de tal, filho de Davi. Fulano de tal fez o que Davi fez e adorou a Deus. Fulano de tal não fez o que Davi, seu pai, fez, por isso Israel e tal. Então Davi é o personagem central destes dois livros, que são divididos, né, mas um livro só de crônicas aqui. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Então o cronista já começa assim, ele começou bem, foi escolhido por Deus, engrandeceu-se o seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele. O mais importante aqui, Deus era com ele. Deus conosco, aí está tudo certo, né? Emmanuel, Deus conosco. Nós precisamos abrir o coração e a mente para recebermos a Deus, para que Ele esteja conosco desde amanhã, desde o despertar até o descansar à noite. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Nas alegrias, nas tristezas, em todas as situações da vida, Deus conosco. Há um livro bem interessante, bem conhecido, O que Jesus faria, né? O que faria Jesus se ele estivesse no seu lugar? Basta andar com ele para saber o que ele faria. Basta ler a palavra de Deus. Esse processo de conhecer a Deus através da Bíblia faz parte da fé. Fé tem que ver com conhecimento, com confiança e com entrega. Eu repito muito isso aqui, porque muita gente acha que fé é alguma coisa tipo gasolina, você vai no posto lá, enche o tanque, agora eu tenho fé. Minha fé acabou, vou colocar mais fé. Não, fé é um processo. E o nosso programa tem esse interesse de mostrar esse processo para você. Primeira grande lição, Deus era com ele, por isso ele tinha êxito. O segredo da vida, por isso ele tinha êxito. Então quer dizer que se Deus estiver comigo, eu vou ser próspero, vou ser rico, não vou ter problemas? Não, não é isso. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, não esqueça disso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na realidade, este é o segredo da vida, ter a Deus conosco, em nosso coração. Bom, Salomão então falou, reuniu, né, os capitães de 1000, os de 100, os juízes, todos os príncipes, diz o verso 2, e os cabeças das famílias, e foi com toda a congregação que estava em Gibeão, uns 10 quilômetros de Jerusalém, para cima, não é? Porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Davi tinha levado a arca até esse lugar. E o verso 4 fala sobre isso. Davi levou a arca para estabelecer ali até construir alguma coisa, que de fato ele não construiu. Quem acabou construindo foi Salomão. Bom, na próxima parte aqui, a partir do verso 7, aquela mesma noite, aqui tem esse texto aqui é maravilhoso, né? Ele está, em Reis, capítulo 3, quando Salomão teve um sonho, Deus vem e conversa com ele. Na realidade, era uma manifestação de Deus para Salomão como rei. Ele disse assim, pede qualquer coisa. O texto até diz assim, pede-me o que queres e que eu te dê. Pede o que queres, que eu te dê. Vamos lá, pode falar. Aí eu fico pensando assim, né? A gente tem aqueles filmes, desenhos da lâmpada do gênio, né? O indivíduo encontra a lâmpada do gênio, esfrega, e aí, olha, você tem 3 pedidos, né? Quando a gente era criança e via aquilo, dizia, se eu achasse uma lâmpada dessa, meu primeiro pedido seria para multiplicar todos os pedidos por mais 50. Não é? Ou meu primeiro pedido seria ter uma bicicleta. A gente via aquilo na televisão, na TV, com
desenhos animados, com filmes. Então, se isso fosse real, como seria bom se eu encontrasse uma lâmpada mágica, um gênio, né? Deus não é assim. Deus não é essa lâmpada que você esfrega e pode fazer 3 pedidos para Ele. Essas coisas com Deus não funcionam dessa maneira. Deus se apresentou para Salomão e disse: Salomão, pode me pedir qualquer coisa, você é o rei do meu povo, você vai dar sequência na genealogia, né? Até chegar ao Messias. A importância de mantê-lo aqui, a família de Davi vai manter-se na monarquia, no cargo, até o cumprimento, né? O renovo de Davi, Jesus Cristo, o Messias, nascer. Então, com esse tipo de visão, né? Deus se aproxima deles. Você pode pedir, você é o líder do povo, né? Você pode pedir para mim, olha, veja aqui, porque eu sou maior que você. Se você depender de mim, vai dar tudo certo. O rei deveria também se ajoelhar diante de Deus, por quê? Porque a visão de Deus era de um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Deus dirige. Não é democrático que o povo dirige, mas Deus dirige. As leis de Deus que devem imperar. Essas leis importantes. Então, era Deus quem dirigia o rei, Deus quem dirigia anteriormente os juízes, Deus quem dirigia os profetas, antes, durante e depois desse período. Então era Deus, totalmente Deus. E Deus disse assim: o que você gostaria? Diga para mim. Lógico que Deus estava esperando que ele pedisse alguma coisa para o povo, para o seu desempenho como rei. Não era uma visão de dizer assim: o que você quer? Eu quero uns 50 cavalos. Eu quero uma piscina de água morna. Não era isso que Deus estava... O assunto não era esse, o assunto era para que o povo de Israel pudesse crescer, se desenvolver. O que é que você quer? Pode pedir. Não era um pedido aleatório. Eu quero fazer uma viagem internacional de navio. Senhor, me arruma isso. Me arruma o dinheiro para isso. Então era um pedido em relação aos assuntos de Deus. Não era nada fora dos assuntos de Deus. Não era para desenvolver o egoísmo de Salomão, mas era para testar Salomão também. Era para testar Salomão. Tinha um professor na faculdade que ele lecionava administração, liderança, e ele dizia assim: quer saber quem é uma pessoa? Dê poder para ela. Dê poder para ela, você vai conhecer quem é essa pessoa. Às vezes você tem um amigo ali, trabalham juntos, etc. De repente ele sobe de cargo, ele vira o seu supervisor. Aí você vai conhecer essa pessoa, as suas reais intenções. Então, quer conhecer uma pessoa? Dê poder para essa pessoa. Aí você vai saber quem é essa pessoa. E aqui o poder máximo foi dado para Salomão. Pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Além do teste, aquilo tinha que ver com o assunto de Deus. E Salomão, verso 10, é a resposta extraordinária. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba como conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens e honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o povo, sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei também riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então, a gente viu que Salomão estava em Gibeão, não é, onde estava a arca. Então, Salomão volta para Jerusalém, não é, de Gibeão, da tenda da congregação, e reinou sobre o Israel, todo Israel. Aqui muito interessante esse texto, né? Ele podia pedir qualquer coisa, então Deus disse assim: ok, você pediu o melhor, o mais correto, sabedoria, conhecimento, então você vai receber isso. Você vai saber discernir entre o bem e o mal. Qual foi o problema lá de Adão e Eva, né? Eles queriam conhecer o bem e o mal, conforme propagou ali a serpente, né? Satanás através da serpente. Só que a serpente conta uma mentira, uma meia-verdade,
Você vai conhecer o bem, mas não vai conseguir fazê-lo. Essa era a verdade. Mas ele não contou isso. Você vai conhecer o mal, não vai conseguir deixá-lo. Essa era a verdade total. Não é? Aqui, Salomão vai ter uma visão, que nós estamos falando depois do pecado. Salomão, você vai discernir entre o certo e o errado. Olha, isso é extraordinário. Quantas perguntas nós temos, não? Nós não fazemos essas perguntas para Deus? Senhor, devo ir ou não ir? Esta é a pessoa que eu devo me casar ou não? É hora de ter um filho ou não? É esse o trabalho? Senhor, eu vou ficar curado ou não? Senhor, então, a gente gostaria de ter até essa lâmpada mágica. Até Salomão teve isso, pediu e teve isso. Então, talvez uma das coisas mais importantes, e Tiago fala isso, quer sabedoria? Precisa de sabedoria? Peça para Deus, que dá para quem pede, para quem quer. Vamos repetir aquela frasezinha. O reino de Deus não é para quem merece, é para quem deseja, é para quem quer. Aí o reino de Deus vem. O reino de Deus vem com sabedoria. Onde a gente adquire sabedoria? Aqui. Eu conheci o irmão Quinco, quero mandar um abraço para aquele povo querido de Tararé, Pedra Branca, Cerrado, eu fui pastor ali, gente boa, gente querida. O irmão Quinco mal sabia ler, mas lia a palavra. 3, 4 vezes por ano ele lia a Bíblia e não tinha ninguém que o enganasse. Ninguém. Era um homem simples, da lavoura, mas muitas vezes eu ia até a casa dele para conversar, contar meus problemas, para ele me ajudar. E eu tinha faculdade, eu era o pastor da igreja. Mas sabedoria vem assim, da palavra. É bom a gente ter essas pessoas, né? Salomão pediu isso e Deus deu mais do que ele pediu. Como ele não pediu nada para si, ele pediu para o povo, que era exatamente o que Deus queria. E quando Deus diz, pode pedir, tá dentro desses limites, é lógico. Limites do trato com o povo, da economia religiosa, não é? Da visão religiosa. E ele pediu exatamente. Quando você pede as coisas para Deus, como é que você pede? O que você pede? Para quem você pede? Por que você pede? São perguntas que nós devemos fazer sempre. Bom, e agora o capítulo fala um pouco sobre as riquezas de Salomão. E ele fez uma coisa que não devia fazer. Lá em Deuteronômio 17, 16, diz que o rei não deveria juntar cavalos. Interessante isso, né? Moisés escreve isso. Mas ele juntou cavalos, e tinha muitos cavalos. E os cavalos que ele comprava vinham do Egito, verso 16, e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. E aqui tem um preço de 6.800 quilos, mais ou menos, e custava cada carro, isso em ciclos de prata, né? E um cavalo custava 1.710 quilos de prata. É bem caro esse cavalo, né? E eles exportavam cavalos, ele fazia isso. Deus pediu para que o rei não se entusiasmasse com essa questão de cavalos. E depois, quando ele vai construir as cidades, ele constrói cidades para guardar os cavalos, para guardar os carros e para guardar os cavaleiros por ali. Então, a força do exército deveria estar no Senhor e não nos cavalos. Então, o Salomão aqui não foi muito sábio, né? Ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria para ele, mas lógico que ele tomava decisões da sua própria vida. Então, ele esbanjou um pouco. Comprou vários cavalos lá no Egito, acabou se casando com a filha do faraó, que não foi uma coisa boa também, vai aparecer aqui para frente, mas ele teve muita riqueza, muito ouro, muitas pedras, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, ouro, com pedras, cedros em abundância, como os sicômoros, que eram árvores comuns, mas o cedro, que era uma árvore mais cara, né, uma madeira mais cara, aquilo era comum. Tanto ouro, tanta prata, tantos bens. Ele também teve a riqueza que Deus disse que ele teria. Nós temos que aprender sempre muitas lições, né? Vamos pedir sabedoria todos os dias? Vamos pedir sabedoria todos os dias. Mas vamos buscar estar nas mãos do Senhor todos os dias. Que as nossas decisões sejam as decisões do Senhor. Que possamos saber a diferença entre o bem e o mal. Que possamos crescer e pedir as coisas certas para Deus, para que o reino dele propague-se. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela bênção da vida que o Senhor nos dá. Obrigado por este início aqui do segundo livro de Crônicas,
onde aprendemos que Salomão fez um pedido extraordinário, ele pediu sabedoria e conhecimento. Que possamos também pedir esse discernimento que só vem do Senhor e da Tua Palavra. Que o Senhor nos oriente, nos dê a paz, nos dê esperança, em nome de Jesus. Amém.